Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa obra essencial, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Djamila Ribeiro. E a ideia aqui é entender os pontos centrais do livro, né? Porque, como ela mesma argumenta, o feminismo negro vai muito além de uma luta por identidade. Na verdade, é a base para a gente pensar em projetos democráticos de verdade, que sirvam para toda a sociedade. Para começar, essa pergunta já nos coloca para pensar, né? É um convite para uma reflexão bem pessoal. E ela vai direto no coração do que a Djamila Ribeiro explora no livro, aquela sensação de ter a voz, a própria existência, diminuída por umas forças sociais que a gente sente, mas que muitas vezes não consegue nem nomear, nem entender direito. E para dar nome a essa experiência de silenciamento, a Djamila Ribeiro usa uma metáfora, muito poderosa, que a gente vai explorar agora. É a ideia da máscara do silêncio. Olha só que forte essa citação da Conceição Evaristo. Ela é a chave para tudo. Ela mostra que falar não é só se comunicar, sabe? É um ato de quebra, de ruptura mesmo com uma mordaça que foi imposta. É estilhaçar o silêncio. E para não ficar só na teoria, a Djamila Ribeiro traz isso para a própria vida dela. Ela conta como a infância foi marcada por essa sensação constante de inadequação, de se sentir estranha, de não pertencer. Um sentimento que ela não conseguia nomear, mas que estava sempre ali, sabe? Perseguindo. E essa sensação não vinha do nada, né? Ela era reforçada em todo lugar, principalmente na escola. Pensa só, as aulas de história simplesmente reduziam as pessoas negras à escravidão. Era como se não tivesse existido resistência, como se não houvesse todo um passado na África. Essa narrativa única e, vamos combinar, humilhante, é exatamente um dos jeitos que a máscara do silêncio funciona. Então, para fechar essa ideia, o ponto central é este. A máscara do silêncio não é só uma metáfora bonita, é uma ferramenta de opressão. Inspirada na obra da Grada Quilomba, ela representa esse projeto colonial que impôs o silêncio para negar a própria humanidade de um povo, a possibilidade de existir como sujeito. Ok, agora vamos conectar tudo isso com um debate ainda maior, porque essa experiência toda de silenciamento não era discutida, não era vista por um movimento que se dizia universal. E aqui tem uma das ideias mais importantes do livro, sem dúvida. A categoria mulher não é uma coisa só, não é um bloco homogêneo. E o problema é que o movimento feminista, por muito tempo, tratou as mulheres como se fossem um grupo único. E o que aconteceu? Acabou invisibilizando as lutas, as dores, as necessidades específicas de muitas delas. E essa comparação aqui deixa tudo muito claro, né? É chocante, na verdade. Enquanto uma parte do movimento feminista estava na luta pelo direito ao voto, pelo direito de trabalhar fora, as mulheres negras estavam lutando por algo muito, mas muito mais básico. O direito de serem consideradas gente, de sobreviver à violência do Estado. Os pontos de partida eram completamente diferentes. E a ferramenta teórica para a gente conseguir entender essas várias camadas de opressão tem nome: interseccionalidade. A ideia é que não dá para olhar para uma opressão de cada vez isoladamente. Racismo, capitalismo, patriarcado, tudo isso se cruza, se reforça e cria experiências únicas de desigualdade. Bom, com essa base bem estabelecida, o livro parte para desconstruir, um por um, alguns mitos e equívocos que a gente ouve por aí o tempo todo. E um desses mitos é a hipersexualização do corpo da mulher negra. O texto é direto: mulher negra não é fantasia de carnaval. Ponto. E isso puxa a discussão sobre a origem de palavras como mulata, que é super pejorativa. Ela vem de mula, aquele animal híbrido, né? E carrega toda uma história terrível de violência e desumanização da época colonial. E aí a gente chega naquela pergunta que sempre aparece, sempre gera polêmica. Existe racismo reverso? Vamos ver a resposta que a obra dá para isso, que é bem direta? A resposta da Djamila é simplesmente genial e fácil de lembrar. Acreditar em racismo reverso é tipo acreditar em unicórnio, ou seja, é uma fantasia. Mas por quê, né? A explicação está na própria definição do que é racismo de verdade. E a explicação está aqui. Bem simples. Racismo não é só um preconceito, uma ofensa de uma pessoa para outra. Não. Racismo é um sistema de opressão. E para esse sistema funcionar, ele precisa de poder institucional. E é por isso que não existe racismo reverso. Grupos que foram historicamente oprimidos simplesmente não têm esse poder institucional para oprimir o grupo dominante. Certo. Depois de desconstruir esses mitos todos, fica a pergunta: e agora? Como a gente constrói um caminho para frente? O bom é que o livro não fica só no problema. Ele também aponta direções bem claras de reparação e de como ser um aliado. E um exemplo prático disso é a questão das cotas.
A Djamila argumenta que as cotas não são um privilégio, longe disso. Elas são uma medida de emergência, uma reparação. A lógica é bem simples. Se a desigualdade foi criada ao longo de séculos de opressão, a gente precisa de políticas ativas para diminuir essa distância. Então, ser contra as cotas é, no fundo, concordar em manter as coisas como estão, ou seja, perpetuar o racismo. E para quem não é negro, mas quer ajudar, qual é o papel? A obra deixa claro que ser um aliado não é só um título ou uma identidade. É uma prática constante. Significa primeiro tomar consciência dos próprios privilégios. Depois, lutar ativamente contra as opressões. E o passo talvez mais importante, ceder o seu espaço de privilégio para que as pessoas de grupos discriminados possam, finalmente, ser as protagonistas da própria história. E tudo isso, no final das contas, nos leva ao objetivo maior do movimento. E, acredite, é um objetivo muito mais amplo do que parece à primeira vista. E aqui está a parte mais profunda de todas. A luta do feminismo negro não é só sobre identidade, não se fecha nela mesma. O que se busca de verdade é ampliar o próprio conceito de humanidade, um conceito que historicamente sempre foi muito restrito, muito excludente. É por isso que se diz que quando as mulheres negras se movimentam, toda a estrutura da sociedade se movimenta com elas, porque a luta delas é, na verdade, por um novo marco civilizatório, uma nova forma de organizar a sociedade que seja mais justa e que, no fim, vai beneficiar todo mundo. É um projeto de futuro para todos nós. E a introdução do livro termina com essa citação espetacular da Maya Angelou. É uma mensagem poderosa, de resiliência, de esperança e, acima de tudo, da certeza de que, apesar de tudo, a ascensão é inevitável. É sobre se levantar, sempre. E a gente encerra com essa pergunta que fica no ar. Ela resume perfeitamente a visão de futuro que a obra propõe. E é um convite para a gente continuar pensando. Afinal, como seria um mundo onde as nossas diferenças existem, claro, mas elas não significam desigualdades? Um mundo onde a diversidade é celebrada e não usada como desculpa para oprimir.